Fala meu amigo, minha amiga, estamos de volta para mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar aqui apresentando para você mais uma semana de podcast falando tudo sobre Fantasy Football. Vamos continuar a falar, na verdade, sobre a nossa série de jogadores para a Liga Redraft. A gente falou já sobre rookies no primeiro episódio, falamos sobre QBs, falamos sobre running backs e hoje o papo é sobre os wide receivers, cara. A gente vai falar um pouquinho aí, fazer uma tier list dos wide receivers pro Fantasy Football. Vou trazer depois os meus candidatos a Sleeper, Bust e Breakout e terminar falando um pouquinho sobre estratégias de draft para a posição de wide receiver, tá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja a plataforma que você estiver ouvindo, deixar aí a sua avaliação, o seu comentário, dar um joinha aí pra gente, curtir, seja lá o que for, que isso vale muito, é muito importante, cara. O nosso podcast, a sua avaliação e saber se você tá curtindo ou não, isso vale muito, cara. Queria agradecer primeiramente a todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast, desde que a gente voltou. A gente tá tendo uma audiência muito grande, tá muito legal mesmo, assim, tô acompanhando, tá uma audiência muito boa. A gente está crescendo aí pelos rankings, aí, pelos charts que a gente está acompanhando. A cada semana tem sido muito legal. Isso dá uma motivação maior ainda para a gente continuar fazendo. É isso que a gente gosta, beleza? Bom, então vamos lá. Sem mais delongas e sem mais papo furado, vamos começar falando sobre os wide receivers. Classe muito profunda em 2001 para o Fantasy Football. E vamos falar um pouquinho sobre a tier list de wide receiver para 2021. Primeira tier com os principais wide receivers, tier elite. Trouxe uma certa polêmica quando eu postei nas redes sociais. A minha Tier 1 de wide receiver, vai anotando aí, Davante Adams, Tyreek Hill e Stefon Diggs. Pra mim são esses três wide receivers aí que são a Tier 1. Por que eu digo que trouxe polêmica, cara? Porque muita gente, quando eu fiz essa lista, falou que o DeAndre Hopkins deveria estar nessa lista. O DeAndre Hopkins ficou na lista abaixo, tá? Eu não coloquei o DeAndre Hopkins nessa lista por um motivo simples, que foi a produção gigantesca que os caras tiveram ano passado, tá? Esses caras que a gente tá falando aí, tipo, Diggs, Adams e Tyreek Hill fizeram uma pontuação gigantesca na última temporada. Foi um negócio de maluco. A diferença do Tyreek Hill, que foi o terceiro wide receiver, pro DeAndre Hopkins, tá? Que foi o quarto wide receiver, foi mais de 70 pontos de diferença, tá? Essa diferença de 70 pontos é basicamente a diferença do DeAndre Hopkins, que foi o quarto wide receiver, pro Sid Lamb, pro Chase Claypool, que foi lá 20 e pouco. Então, assim, foi uma diferença muito grande. Esses três caras são certeza e são confiáveis de mais um ano muito bom. O Davante Adams e o Tyreek Hill, certo, tá? Eu acho que não tem muito o que a gente duvidar desses caras. Primeiramente porque o Davante Adams joga com o Aaron Rodgers, o Tyreek Hill joga com o Patrick Mahomes, dois dos melhores QBs da NFL, dois QBs que lançam a bola como ninguém, que estão produzindo em ataques fortíssimos, e esses caras são os principais wide receivers dos seus times, são caras explosivos, caras que pontuam de diversas formas, tem muito market share ali de target, então é lock, tá? É certeza de esses caras serem tops no Fantasy Football, a não ser que aconteça lesão, alguma coisa do tipo. O outro cara é o Stefon Diggs, que ano passado explodiu. O Diggs sempre foi um cara muito seguro no Fantasy, sempre foi um wide receiver 2, né, no Fantasy ali, um wide receiver 2 ali, tipo, ok, seguro. E acabou agora na última temporada com o Josh Allen explodindo pra valer. Teve uma baita de uma temporada, né? O Stefon Diggs foi o cara com mais targets, 166 targets. Foi um número absurdo de targets, mais de 1.500 jardas. Então, assim, não teve tantos touchdowns, porque Davante Adams teve 18 touchdowns, o Tyreek Hill teve 15. O Stefon Diggs teve apenas 8 touchdowns, mas assim, foi um número gigantesco de recepções para ele, 127, número gigantesco de jardas, e eu espero que isso se mantenha, porque ele vai continuar sendo o principal alvo do Josh Allen ali, não chegou nenhum outro wide receiver para competir com ele por essa vaga, não tem também nenhum outro tight end e tudo mais. Vamos agora para nossa segunda tier de wide receiver para o Fantasy Football. Falar agora sobre os caras que são wide receiver 1. São caras que são wide receiver 1 sólidos, confiáveis. Cara que você pode ter no seu time como wide receiver 1 no Fantasy Football, independente do formato da sua liga, e que você vai estar numa posição boa, tá? Você não vai estar com problemas tendo qualquer um desses caras como wide receiver 1.
primeiro deles é o Calvin Ridley, depois o DeAndre Hopkins, que a gente falou ainda há pouco, Keenan Allen, Justin Jefferson, A.J. Brown e DK Metcalf. São 6 jogadores que jogam em bons ataques, né, em ataques que produziram bem ano passado, com QBs, alguns com QBs muito bons, como o DK Metcalf, que joga com o Russell Wilson, o A.J. Brown que tá com o Ryan Tannehill, que tem demonstrado jogar muito bem, né, que tem jogado muito bem nos últimos anos. Outros com QBs que não são lá grandes quarterbacks, mas são caras minimamente ok pro fantasy, são seguros, como o Justin Jefferson ali com o Kirk Cousins. Tá? Então, esses caras são QBs que demonstraram muito valor ano passado, jogaram bem, produziram bem, foram o wide receiver 1 de seus times, tá? Tiveram muito volume, produziram, marcaram touchdowns e jogam em ataques bons, ataques produtivos, ataques que dão chances deles marcarem touchdowns. Destaque aqui para o Calvin Ridley, que muita gente está com muita gente está com leve receio e outras pessoas estão com grande receio quanto ao Calvin Ridley, pela questão do Julio Jones ter saído do Atlanta Falcons, né? Muita gente está comparando com a história ali do Juju Smith-Schuster com o Antonio Brown na época de Pittsburgh Steelers, quando o Juju jogou muito bem com o Antonio Brown, né? O Juju como wide receiver 2, e o Antonio Brown, depois que saiu, o Juju, que era esperado ter um grande salto, né? Virar um wide receiver top 10 no Fantasy, top 8 ali, para entrar numa tire muito grande ali, uma tire boa, acabou jogando mal, acabou não suprindo esse hype. E muita gente tem medo do Calvin Ridley ser um novo Juju Smith-Schuster, tá? A grande diferença nesse caso, como eu já fiz uma análise no Instagram e no Twitter falando sobre esse caso do Calvin Ridley e do Julio Jones, né? É que sem o Julio Jones, o Calvin Ridley no passado jogou muito bem, tá? Foram 8 jogos sem o Julio Jones, que o Julio Jones teve muito problemas de lesão. E o Calvin Ridley cresceu muito ano passado. Foi quase o dobro de targets, de jardas e de pontos no fantasy. Foi um negócio bizarro, tá? Com o Julio Jones ano passado, ele teve uma média de 6.6 targets, 61 jardas e 14 pontos no fantasy, tá? Com o Julio Jones. E sem o Julio Jones, tá? Com o Julio Jones, durante esse período todo que ele tá com o Julio Jones no Atlanta Falcons, tá? Foram 36 jogos. E sem o Julio Jones, 8 jogos foram 11.2 targets, 107 jardas e 20 pontos por jogo, né? Essas são as médias do Calvin Ridley sem o Julio Jones no Fantasy. Então, assim, foram vários jogos do Calvin Ridley sem o Julio Jones que dão uma esperança boa de que ele vai produzir bem. Além disso, chegou o Kyle Pitts lá também, que deve dividir atenções, não vai fazer com que o foco das defesas fiquem todas no Calvin Ridley. Outro cara também que merece um certo destaque aqui, né, é o Keenan Allen, que pra muita gente está alto nessa lista. Ele pra mim é um wide receiver número 6 no Fantasy 2021. Eu espero um bom ano dele com o Justin Herbert. Ano passado eles produziram muito bem no Fantasy, foi um baita de um ano do Keenan Allen com o Justin Herbert em 2020, tá? O Keenan Allen jogou apenas 13 jogos com o Justin Herbert ano passado. Se tivesse jogado todos os jogos, ele teria tido uma pontuação para wide receiver número 4, para ter sido o 4º melhor wide receiver do Fantasy, na frente até do DeAndre Hopkins. Então, assim, são números interessantes do Keenan Allen com o Justin Herbert, são números muito bons, muitos targets para ele, tá? Uma média de quase 11 targets por jogo, uma média de 18 pontos, mais de 18 pontos por jogo em ligas PPR. Então, assim, é muita produção e muito volume pro Keenan Allen ali com o Justin Herbert, beleza? Vamos continuar agora falando sobre os wide receivers, fechando essa segunda tier, né, que a gente citou de Calvin Ridley, DeAndre Hopkins, Keenan Allen, Justin Jefferson, A.J. Brown e DK Metcalf. Para a terceira tier, essa tier aqui é de wide receivers, como eu posso dizer, wide receivers que tem um upside para wide receiver 1. São caras que muitas vezes são draftados como wide receiver 1, muitas vezes como wide receiver 2, mas que possuem um upside, possuem um teto para ser wide receiver 1 no Fantasy, outros até para brigar mais alto para ser um wide receiver ali top 6, top 7. Nessa lista eu coloquei nomes como Allen Robinson, Terry McLaurin, CeeDee Lamb, Chris Godwin, Amari Cooper e Robert Woods. 6 caras, assim como aqui de cima também são 6. 6 jogadores que eu acho que possuem um bom valor como, assim, são tops wide receiver número 2, tá? Para wide receiver número 2 eles são tops e podem muito bem suprir o seu time como wide receiver 1 no Fantasy, considerando uma liga com 12 times. Esses caras estão sendo draftados ali, a maioria deles
por volta do terceiro, quarto round nas ligas de fantasy. Então são caras que eu acho que tem um baita de um valor para 2021. Alguns mais, outros menos, mas todos eles já demonstraram muita coisa. Alguns vêm de temporadas espetaculares, como o Terry McLaurin, que vem de 2 anos muito bons, ganhou um QB que a tendência é ser um cara que ajude a trazer mais consistência ao ataque do Washington, né, que é o Fitzpatrick, o Ryan Fitzpatrick. Vamos ver se vai ser o Fitzmagic ou o Fitztragic, que vai depender muito disso também. Mas o Terry McLaurin, que produziu com quarterbacks horrorosos nos últimos anos no Washington, a tendência é produzir mais ainda com o Ryan Fitzpatrick. O Allen Robinson é um cara que a gente sabe que é muito bom, independente do QB que ele joga, tem produzido bem. Vamos ficar na guarda para ver se o Justin Fields vai ser o titular desse time do Chicago Bears, que seria uma questão interessante, né? Ver um Justin Fields ali, um calouro, um cara com potencial jogando com o Allen Robinson. Sid Lamb, um cara que a gente viu que ano passado jogou muita bola, destruiu ali, fez uma baita de uma temporada, mesmo sem o Dak Prescott jogando boa parte do ano, ele conseguiu produzir em bons números. Chris Godwin vem sendo um cara consistente nos últimos anos, vem sendo um cara que vem jogando bem as últimas 2, 3 temporadas. O Amari Cooper também, quando chegou no Dallas Cowboys, se tornou um wide receiver mais consistente, um cara que a gente pode confiar a cada semana, né? No Raiders, ele era um cara que acabava sendo muito boom ou bust, né? Era um cara muito boom ou bust semana a semana. E o Robert Woods agora com o Matthew Stafford, isso deve dar uma baita de uma ajuda pro Robert Woods. Ele é um cara que merece um destaque aqui, porque ele é um cara que muitas vezes é visto como um patinho feio no fantasy football durante muitos anos, olhado como um patinho feio, só que é um cara que nos últimos 3 anos, cara, olha isso, nos últimos 3 anos, o Robert Woods foi pelo menos top 14 no fantasy football em pontuação total. Em 2018 ele foi o número 11 em PPR, em 2019 foi o número 14 e em 2020 ele foi o número 13, tá? Ele não é um cara de muitos touchdowns, cara. Pra você ter uma noção, na temporada de 2019, ele foi o wide receiver número 14, marcando apenas 2 touchdowns. Tá? Em 2018 e 2020 ele fez 6. A tendência é que o Robert Woods possa crescer um pouco esse número de touchdowns. Vale ficar de olho nele junto com o Matthew Stafford. Eu acho que essa conexão deles dois tem tudo para ser muito importante para o Fantasy Football nessa próxima temporada, beleza? Vamos seguir para a próxima tier list, que é a tier list número 4. Aqui são wide receivers número 2, que são aqueles wide receivers 2 sólidos, sabe? Aqueles caras que são ok, que tipo assim, que podem ter um boom uma semana, que outras semanas, infelizmente, tipo, podem ser bust, são aqueles caras muito boom ou bust semana a semana. E esses caras são Mike Evans, Cooper Kupp, DJ Moore, Tyler Lockett, Adam Thielen, Julio Jones e Deontay Johnson, tá? Esses caras são caras que, na minha opinião, eles são boom ou bust. São caras que numa semana podem explodir, na outra semana eles podem jogar mal. Não são caras muito confiáveis. Eu não vejo esses caras sendo consistentes como os jogadores da tier acima, por exemplo, que eu acho que são jogadores que devem trazer uma consistência para o seu time e em algumas semanas podem explodir. Esses caras aqui, eu acho que eles podem mandar bem no Fantasy, devem mandar bem. São caras que podem ter semanas muito boas, mas eu acho que eles são caras que podem e tendem a ter algumas semanas mais fracas, né? Umas semanas mais abaixo. Alguns caras têm alguma expectativa grande, como o DJ Moore. Muita gente espera muito do DJ Moore. São vários anos de DJ Moore tendo pelo menos 1.000 jardas e mesmo jogando sem quarterback, basicamente, lá no Carolina Panthers durante anos. O Tyler Lockett é aquele cara que a gente sabe que produz muito, mas é um boom ou bust muito clássico, né? O Tyler Lockett é um cara muito explosivo e acaba tendo semanas absurdas, outras semanas muito fracas no Fantasy Football. O Adam Thielen é um cara muito bom, só que também já é um cara mais velho, assim como o Julio Jones. O Deontay Johnson é um cara que eu aposto, que eu acho que vai mandar bem nessa temporada, mas infelizmente o Big Ben não tá lá muita coisa, né? Não tá, tipo, numa temporada... Não vem de uma temporada boa o Big Ben, a gente não sabe como é que tá a questão de ombro, como é que vai ser essa divisão de targets aí com o time com... ainda mais que agora que chegou Najee Harris, chegou o Pat Frymouth, já tem lá Chase Claypool, tem Juju, então é uma disputa por targets muito grande. E tem o Cooper Kupp também, que pode ter um bom auxílio aí junto com o Matthew Stafford, por isso que entrou nessa tier número 4, beleza?
Vamos para a próxima tier, que é a tier número 5. A tier dos caras que eu chamo que podem ser aqui o wide receiver flex. São caras que são flex, que tem um upside para wide receiver número 2 no Fantasy Football. Alguns caras que podem brilhar nessa temporada, que podem mandar muito bem. Outros que talvez nem possam mandar tão bem assim, mas que tem o seu potencial. Primeiro deles é o T. Higgins, tem Kenny Golladay, tem Jared Judy, tem Ja'Marr Chase, tem Brandon Ayuk, tem Odell, tem Juju, tem Laviska Shenault, Courtland Sutton, Brandon Cooks, Tyler Boyd, Will Fuller e DJ Chark. E o Chase Claypool. Então, assim, é uma lista grande, tá? É uma lista que engloba aqui cerca de 13 nomes. São 13 wide receivers que eu vejo que são caras interessantes para você ter no seu flex. Você pode ter no seu flex ou como wide receiver 3. Ter esses caras como wide receiver 3 é o melhor dos mundos. Se você tiver qualquer um deles aí como seu wide receiver 3, acho que você está assim, numa situação muito boa na sua liga. Você vai estar numa situação excelente de wide receiver, que você já vai ter 2 caras muito consolidados, né, como wide receiver 1 e 2. E esses caras são caras que, dependendo dos confrontos, dependendo de como eles vão ter, tipo, a questão de volume de jogo nos seus times, eles vão impactar no Fantasy Football e podem impactar de maneira positiva em algumas semanas, tá? São caras que possuem alguns prós, todos eles, mas entram com alguns poréns que a gente leva em consideração, né? Por exemplo, aqui nessa lista tem 3 wide receivers do Cincinnati Bengals. Tem o T. Higgins, o Ja'Marr Chase e o Tyler Boyd. Esses cada um deles tem os seus prós, né? O Tyler Boyd é um cara que tem sido consistente nos últimos anos. O T. Higgins é um cara que vem numa temporada espetacular. O Ja'Marr Chase é um talento absurdo, um cara que já tem uma experiência ali com o Joe Burrow. Mas assim, são 3 jogadores dividindo targets ali, né? 3 jogadores importantes dividindo targets. Posso citar também o Courtland Sutton com o Jared Judy, cara, que são assim 2 jogadores de muito talento. O Jared Judy fez um 2019 enorme, grandioso, muito bom. Ano passado ele se machucou, né? O Courtland Sutton se machucou, ano passado não jogou. O Jared Judy fez um 2020 não tão grandioso como se esperava, mas é um cara de muito talento. Mas assim, a questão de QB no Denver dá um porém muito importante pra gente no Fantasy Football. Tem Laviska Shenault e DJ Chark, que é uma situação muito interessante. Eu aposto num grande ano do Laviska Shenault em 2021. Tá? Ele é um cara que fez um 2020 bom como Hulk, fez uma temporada interessante mesmo sem wide receiver no Jaguars. O DJ Chark fez um 2019 muito bom lá com Gardner Minshew e tal. Ano passado já não foi muito bem, teve problemas de lesão, mas é um cara que já teve uma temporada interessante, chega possivelmente como wide receiver 1 desse time, vão jogar os 2 com o Trevor Lawrence. Então assim, todos esses caras que eu citei nessa tier aqui número 5 de caras para ser flex, que se for wide receiver 3 é o melhor dos mundos, mas que tem aquele upside para wide receiver 2, todos esses caras chegam com alguns poréns. Mas são caras que podem brilhar no Fantasy Football. São caras que têm potencial para brilhar no Fantasy Football a ponto de se tornar titular no seu time regularmente. Tá? Então assim, essa é a principal tier list desses jogadores. São as 5 principais tier list. Depois desses jogadores, tem alguns caras que entram na tier list de reservas, assim, reservas importantes, que eu não vou falar muito deles, vou só citar alguns nomes, mas são assim, reservas importantes que podem mandar bem no seu time. Caso de Corey Davis, Robbie Anderson, Deebo Samuel, Antonio Brown, Mike Williams, Devonta Smith, Michael Gallup, Curtis Samuel, Jarvis Landry, Devante Parker, Marquise Brown e até o Russell Gage. Eu acho que esses caras também entram aqui numa área de wide receiver reserva, né? Wide receiver 3 ou 4 para o seu time, que podem ser caras ali para compor o seu grupo, caras que podem, tipo, em situações de bye ou situações de confrontos favoráveis, ser uma opção de flex para o seu time se você não tiver nenhum da tier acima. Uma das questões mais importantes de wide receiver para o Fantasy, acompanha comigo, tem sido o Michael Thomas. Eu não esqueci de falar do Michael Thomas, muita gente pode ter ficado preocupadíssima, porque quando eu postei essa tier, o que choveu de perguntas do Michael Thomas foi uma loucura. Muita gente perguntando, cara, cadê o Michael Thomas? Não é possível, o Michael Thomas não tá aí, etc, etc, etc. O Michael Thomas não tá nessa lista. Caso você não saiba, o Michael Thomas está machucado. O Michael Thomas teve problema nessa off-season, tá? Teve alguns problemas de lesão, assim, o Michael Thomas foi fazer cirurgia, etc, essas coisas. Uma cirurgia no tornozelo, se eu não me engano, o Michael Thomas teve que fazer.
Então, assim, a tendência é ele perder jogos. Muita gente tá falando que ele tá se recuperando bem, que ele tá se recuperando até à frente do calendário esperado. Mas, assim, a tendência é o Michael Thomas perder alguns jogos importantes durante essa temporada, possivelmente perder 5, 6 jogos, o que tira o Michael Thomas dessa área de wide receiver aí, dessas primeiras 5 tier lists, tá? Numa situação normal, do Michael Thomas inteiro, o Michael Thomas, para mim, entraria na tier list número 3, junto com Allen Robinson, com McLaurin, com CeeDee Lamb. Por que não entra na segunda tier list? Porque o Saints está reformulando o seu ataque, não tem mais o Drew Brees, a gente não sabe nem quem vai ser o QB ainda do time, e o Michael Thomas vem de um ano muito ruim. Então eu entraria na tier list número 3. Como draftar o Michael Thomas agora em 2021? Essa é uma das perguntas mais faladas e mais feitas, né? O que fazer com o Michael Thomas? Tendo como base uma liga com 12 times, que é o padrão que a gente geralmente usa aqui como base, o Michael Thomas, pra mim, é um cara pra se draftar ali por volta do 8º, 9º round. É um cara que, passada a montagem básica do seu time, tendo 1 ou 2 reservas ali importantes, eu acho que o Michael Thomas, para ser o seu segundo wide receiver reserva, tá ótimo, tá? Ele não vai ser um problema pro seu draft, não vai ser um cara que vai impactar muito no seu draft, e é um cara que, se voltar, é o Michael Thomas. A gente sabe que ele pode produzir em larga escala, porque ele é um cara absurdamente bom. A gente conhece o Michael Thomas, sabe o que ele produziu há 2 anos atrás, e ele pode voltar a produzir independente do quarterback, seja o James Winston ou seja o Tyson Hill. Então, assim, Michael Thomas, pra mim, hoje é um cara de 8º, 9º round para ser um wide receiver reserva número 2 ali do seu time em 2021. Beleza? Vou deixar vocês aí um segundinho com essa anúncio de toda semana do Anchor e eu já volto. Bom, galera, vamos lá. Vamos seguir com o nosso podcast e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Sleeper, Bust e Breakout, nossa série de toda semana de Sleeper, Bust e Breakout. Você já deve saber mais ou menos os jogadores, porque a gente tem postado no Twitter e no Instagram. Não tenho postado os motivos, para quê? Para fazer você estar aqui ouvindo o podcast, logicamente, e saber os motivos de cada jogador ser Sleeper, Bust ou Breakout. Vamos começar com os Sleepers, cara. O wide receiver eu acabei botando um pouquinho mais de Sleepers. Se você estiver ouvindo um barulhinho aí no fundo de mouse, é eu aqui no mouse do computador pegando as minhas listas aqui para passar para você. Então, o wide receiver a gente acaba tendo alguns nomes, né? Alguns jogadores que a mais, porque é uma posição mais profunda, uma posição que a gente às vezes usa mais jogadores, que são mais jogadores no Fantasy Football, cada time acaba tendo 3, 4 wide receivers jogando. Então vamos lá. Primeiro wide receiver sleeper para 2021, Antonio Brown, Tampa Bay Buccaneers. Acho que o Antonio Brown tem um potencial gigantesco em 2021. Pode ser o wide receiver de maior valor nesse Tampa Bay Buccaneers. Cara que produziu muito bem com o Tom Brady no passado quando chegou. Teve números parecidos com Chris Evans, com Chris Godwin e Mike Evans. Juntei os dois ali num só, virou um Capitão América. Com Chris Godwin e Mike Evans. O Antonio Brown produziu muito bem ano passado com esses dois caras. Mesmo tendo esses dois caras ali no ataque do Tampa Bay Buccaneers. Então, olho no Antonio Brown, que é um cara que tá saindo ali por volta de nono, 11º round, tá? Outro jogador importante é o Mike Williams, cara. Mike Williams do Los Angeles Chargers. Mike Williams ainda não virou aquilo que a gente esperava, tá? Ele é um cara que tá fora do top 40, tá fora do top 45, já teve temporada de 1.000 jardas, tá? Já teve temporada de 10 touchdowns também. Em 2018 o Mike Williams teve 10 touchdowns. Em 2019 ele teve mais de 1.000 jardas. Mas assim, ele nunca teve uma temporada dentro do top 30 em ligas PPR no Fantasy Football. O máximo foi 2018, foi o número 32. E em 2019 ele foi o número 39. Ano passado foi o número 46 apenas, tá? 756 jardas para ele, 5 touchdowns em 48 recepções. Número baixo de recepções. Mas eu espero um Mike Williams um pouco mais ativo esse ano. Vamos ver se com o Justin Herbert agora ficando ali, tipo, sendo um cara mais sólido, eu acho que ele pode mandar bem nessa próxima temporada. Não vai ter mais o Hunter Henry para roubar targets ali naquele time. Então, a tendência é esse Mike Williams crescer, beleza? Vamos seguir aqui pro nosso próximo wide receiver sleeper pro Fantasy Football, que é o Russell Gage. Esse aqui é uma carta marcada aqui dos analistas de Fantasy Football, o mundo afora, apostando muito no Russell Gage.
Russell Gage, que vem de uma temporada bem interessante aí no Atlanta Falcons, teve alguns bons jogos, né? Foram quase 800 jardas para ele, foram mais de 100 targets pro Russell Gage. Então, assim, 5 touchdowns, ele foi o 37º wide receiver ano passado, cara. Então, assim, eu olho pro Russell Gage, a gente olha pro Russell Gage ano passado, e ele produziu muito bem. E você vai ver o ADP dele hoje, ele tá com o ADP de wide receiver 50 e blau, 60. Isso não faz sentido pra mim, porque muito da produção do Russell Gage veio com o Julio Jones fora. Só que o Julio Jones jogou algumas partidas e jogou bem os jogos que ele participou. Então, assim, esse ano o Russell Gage vai estar sozinho ali, assim, sozinho como wide receiver 2, né? O wide receiver 1 é o Calvin Ridley. Ele vai ser o wide receiver 2 desse time e vai ter muito espaço para produzir. Então, eu acho que dá para apostar muito no Russell Gage brigando para ser um top 40 nessa próxima temporada, sim, tá? É um cara para ser banco ali no seu time, para brigar para ser um banco wide receiver 3 ou 4 no seu time. Olho no Russell Gage, beleza? Já falamos de 3 wide receivers e sleepers para 2021 no Fantasy Football. Eu quero citar mais 2. Um deles é o AJ Green, cara. Eu sei que você vai falar, não, AJ Green, pelo amor de Deus, pode estar maluco falar do AJ Green. Eu sei que o AJ Green tá com muitos problemas de lesão. O AJ Green não consegue jogar tem um bom tempo, né? Assim, consegue jogar tem um bom tempo, né? Na temporada passada, o AJ Green fez os 16 jogos. O AJ Green jogou os 16 jogos. Ele não jogou nada, a verdade é essa. Assim, foram 104 targets e só 47 recepções para ele, número baixíssimo pro AJ Green, né? Um cara que a gente sabe que pode produzir absurdamente no Fantasy Football. O AJ Green, antes de 2020, não teve em 2019 porque ele não jogou. Em 2018, ele jogou apenas 9 jogos, se machucou. Em 2017, ele jogou muito bem. Ele foi um wide receiver top 10 no Fantasy Football. Então, assim, são 3, 4 anos que o AJ Green não joga em alta escala, em larga produção. Só que ele não vinha tendo bons QBs no Fantasy Football, né? Ano passado teve o Joe Burrow por um período curto, né? O Joe Burrow se machucou. E no ataque que o T. Higgins cresceu muito, tinha o Tyler Boyd como wide receiver 1. No Arizona Cardinals, chegando agora no Cardinals, o AJ Green vai ter o DeAndre Hopkins como wide receiver 1. Isso é bom pra ele, porque ele não vai chamar a atenção das defesas, até porque não tem mais essa condição, ele é um cara de 33 anos. Não vai ser mais um cara para marcações duplas e tal. Mas ele é um cara que tem potencial para fazer boas partidas ainda, jogando com um bom quarterback e sendo um wide receiver 2 do time. Ele vai ser vai ser alinhado ali no outro lado do DeAndre Hopkins para ser um outro outside ali e tal, com Christian Kirk, com os outros wide receivers jogando mais como slot. Então a tendência é o AJ Green poder fazer alguns bons jogos no Fantasy. Não é um cara pra você apostar pra ser um wide receiver 3 no seu time, nada disso. É um cara pra final de draft, cara, pra finalzinho ali, última pick, penúltima pick. Se você sentir confiança, apostar nesse cara, tá? Outro cara também é o Breshad Perriman, do novo wide receiver, né, do Detroit Lions. O Breshad Perriman teve um 2020 não muito bom, foram apenas 505 jardas, 6 touchdowns pra ele, não fez nada demais. A gente esperava mais do Breshad Perriman ano passado, acabou não conseguindo jogar muito, foram apenas 12 jogos para ele no Fantasy Football. A questão agora é que ele tá num time que não tem wide receiver, né? O Detroit Lions não tem ninguém como wide receiver ali no Fantasy Football. O Breshad Perriman teve um 2019 interessante no Tampa Bay, mesmo com o Mike Evans e Chris Godwin. Ele foi um wide receiver ali top 50. Teve 6 touchdowns, mais de 60 jardas. Então, assim, ele deve ser um wide receiver titular, tá? Ele tá brigando com o Tyrell Williams, com poucos caras ali que, tipo, o Amon-Ra, que é o Amon-Ra Brown, que chegou, que é o Hulk. Então, assim, não tem uma competição muito grande por targets nesse time do Detroit Lions. Então, olho nesse Breshad Perriman, beleza? Vamos continuar falando agora dos busts, cara. A hora que ninguém gosta, quer saber dos busts. A hora tensa de saber quem vai ser bust em 2021, possíveis busts. Eu tenho 2 nomes pra vocês. Um nome vocês já sabem, que eu já postei no Twitter, que é o Julio Jones. Acho que não é novidade pra ninguém falar do Julio Jones. O cara que no último ADP2 Sleeper estava saindo como wide receiver 13. Isso pra mim foi um completo de um absurdo. O Julio Jones como wide receiver 13. Nada contra o Julio Jones, é porque é um dos melhores wide receivers da história da NFL. Isso todo mundo sabe. Ano passado foram apenas 9 jogos pra ele. Assim, quando jogou, o Julio Jones produziu muito bem. Isso aí a gente sabe disso, sabe? Que ele produz muito bem quando ele joga. Assim,
antes de 2020, com esses 9 jogos com lesões, ele vinha numa sequência absurda, cara. Foram 6 anos seguidos dentro do top 7 no Fantasy Football, produzindo demais, com mais de 1.300 jardas em todos os anos. Então, assim, o Julio Jones joga muito, todo mundo sabe disso. A questão é, ele veio de uma temporada com lesões, e ele chegou já com problema de lesão também, tendo problema de lesão no training camp. Notícias falando de que o Tennessee Titans pode dar meio que uma segurada no Julio Jones. Talvez ele não seja um cara que vai jogar tantos snaps assim como ele jogava no Atlanta Falcons. Até porque é um time que corre muito com a bola, né? O Derrick Henry vai estar muito em campo correndo com a bola. O Julio Jones deve ser um cara para tentar esticar um pouco também o campo ali pro Ryan Tannehill em situações de play action e tal. Então a tendência não é ele ser um cara com muitos targets, ele vai ser um cara com alguns targets que podem ser produzidos, que podem ser produtivos para ele no Fantasy Football, mas eu não vejo mais o Julio Jones sendo um cara de 150, 170 targets como ele já teve. Ele já teve uma temporada de 200 targets, gente. Em 2015 o Julio Jones teve 200 targets jogando pelo Atlanta Falcons. Então assim, ele é um cara que tinha uma média de 150, 160 targets. Eu não vejo isso. Eu vejo o Julio Jones com um cara ali com 100 targets no Fantasy Football, por volta de 100 targets, talvez 110. Isso pode diminuir um pouco o valor dele. Eu acho que não vejo ele sendo um wide receiver número 13. Vejo o Julio Jones um pouquinho mais abaixo, como um wide receiver número 20 ali, mais ou menos, para ser um wide receiver 2 baixo, para ter alguns jogos para explodir. E com esse problema de lesão, né, que ele vem tendo, essa questão de lesão que a gente não sabe muito bem como é que vai ser o Julio Jones nessa próxima temporada. Beleza? Vamos para o nosso próximo candidato a bust, que é o Mike Evans, cara. O Mike Evans é um candidato a bust para 2021. Por quê? Vamos lá. Tom Brady não é mais garoto, todo mundo sabe disso. Então, assim, o Tom Brady não é muito problema, mas logicamente 44 anos para um QB, a gente começa a olhar, tipo, mais assim, né? Fica mais preocupado. Eu sou o maior fã do Tom Brady na história do mundo. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente fica um pouco receoso porque o cara já tem 44 anos. Com um ataque que tem muita gente boa. O Mike Evans, ano passado, ele foi bem no Fantasy. Tá? O Mike Evans teve uma temporada boa ano passado. Ele não deixou a desejar no Fantasy Football ano passado. Ele jogou todos os jogos. Foi receiver 11 em Liga PPR, 8 em Liga Standard. Só que a questão do Mike Evans é o seguinte. Assim, passou das 1.000 jardas, passou. Todos os anos do Mike Evans, ele passou de 1.000 jardas na sua carreira. Isso é um absurdo. Mas assim, ano passado, o Tampa Bay Buccaneers não teve o Chris Godwin em vários jogos. O Chris Godwin estava machucado durante vários jogos. O Antonio Brown chegou só da metade para o final da temporada. O O.J. Howard, que é um tight end importante também, é um cara que não jogou na temporada passada. Então a tendência é a disputa por target nesse time do Tampa Bay Buccaneers crescer. E o Antonio Brown é um cara que come muito target desses caras, porque é um cara que o Tom Brady ama jogar junto. É um cara que o Tom Brady gosta de jogar junto. Não tô falando que o Mike Evans vai ser um cara que não vai ser um top 30 no fantasy, nada disso. Eu acho que ele é um cara para ser um wide receiver 2 no seu time. Tá? O Mike Evans está sendo draftado como wide receiver 14. Uma posição abaixo do Julio Jones. Já é um absurdo ele ser draftado atrás do Julio Jones. Mas eu acho que o Mike Evans é um cara para ser um wide receiver 18, um wide receiver 19. Tá um pouquinho mais abaixo ali no board, né, pro Fantasy Football. Foi uma dependência gigantesca de touchdowns ano passado. 13 touchdowns para ele ano passado. Número que eu acho muito difícil de se repetir. Foram muitos touchdowns em linha de gol ali pro Mike Evans. Não sei se isso vai continuar com todas essas armas que o Tom Brady tem. Com um jogo terrestre que melhorou nos playoffs, né, que foi um jogo terrestre com o Leonard Fournette principalmente crescendo durante os playoffs, então a tendência é utilizar mais o jogo terrestre. Então eu acho que pode ter um pouquinho de calma com o Mike Evans para 2021 no Fantasy Football. Bom, galera, vamos seguir. Falamos dos busts agora, Julio Jones e Mike Evans. E para finalizar essa série, né, antes de falar de minhas estratégias, vou falar rapidinho. Vamos falar agora dos candidatos a breakout, que todo mundo gosta de falar de cara que a gente acha que vai explodir. Primeiro cara, acho que não é novidade pra ninguém. É um cara que acho que todo mundo não, mas muita gente aposta nele como um grande breakout para 2021, que é o CeeDee Lamb, cara. O CeeDee Lamb ano passado chegando na NFL, né? A gente já sabia que ele ia chegar destruindo na liga, porque ele é um cara de um talento absurdo. Foi um baita de um wide receiver na temporada passada, jogou muito bem o CeeDee Lamb.
Eu acho que a gente não tem nem muito o que falar. Foram 935 jardas para ele, 5 touchdowns, um touchdown terrestre, então foram 6 touchdowns total. 111 targets, 74 recepções em 16 jogos. Isso com o Dak Prescott jogando apenas 5 jogos, tá? O Dak Prescott ficou de fora grande parte da temporada. E eu peguei aqui para vocês alguns números interessantes para vocês compararem. Uma comparação que eu já fiz também no Twitter e no Instagram de números do CeeDee Lamb com e sem o Dak Prescott. Vamos lá. Com o Dak Prescott foram 5 jogos, uma média de 17 pontos por jogo no Fantasy Football, 8 targets por partida, 6 recepções, 86, quase 87 jardas e uma média de 0.5 touchdowns. Sem o Dak Prescott foram 11 jogos, o número de pontos por jogo diminuiu de 17 para 11, o número de targets de 8 para 6, de recepções de 6 para 4 e de jardas de 87 para 45. Então, assim, foi uma queda grande sem o Dak Prescott. Isso é óbvio, foi todo o ataque do Dallas Cowboys que caiu sem o Dak Prescott. Mas, cara, eu quero que você tenha isso em mente. Foram só 5 jogos com o Dak? Foram só 5 jogos com o Dak. Mas uma projeção desses 5 jogos para a temporada, tá? Se fosse na temporada passada, ele mantendo aqueles números com o Dak Prescott, ele ia ter um ano enorme. Ele ia ter um ano com mais de 1.300 jardas. Ele ia ser no Fantasy Football um wide receiver ali para ser um top 5 possivelmente no Fantasy, tá? Fazendo essa projeção de 16 jogos, seriam 274 pontos pro CeeDee Lamb ano passado no Fantasy Football, pegando essa amostragem de 5 jogos e comparando um pace para 16 partidas. Seriam 274 pontos. Isso daria para ele seria um wide receiver, exatamente o wide receiver número 6. Ficaria só atrás do Davante Adams, do Stephon Diggs, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins e Calvin Ridley. Ficaria na frente do Justin Jefferson, do Matt Koff, de outros caras como Allen Robinson e tudo mais. Então, assim, vale ficar com o radar antenado pro CeeDee Lamb, que eu acho que ele é uma aposta para ser talvez até um top 5 no Fantasy Football. Lembrando que a questão de target, lógico que é um problema nesse time. Tem a Mari Cooper, tem a Michael Gallup, tem o Blake Jarvin aí que tá voltando, tem o Dalton Schultz, tem também o Zeke, né, que é um cara que come muitos targets nesse time do Dallas Cowboys, né? O Zeke é um cara que tá muito com a bola, ele sempre tá muito com a bola, o Ezekiel Elliott, isso é claro. Mas assim, o Amari Cooper tá com problemas, tá? O Amari Cooper tá com problemas de lesão. O Amari Cooper a gente não sabe de fato como ele vai chegar nessa temporada, como é que ele vai voltar para essa temporada. Ele tá com problemas ali no tornozelo. Ele já passou no teste físico, foi removido da pup list, mas tá com um probleminha no tornozelo. Eu acho que cabe a gente ficar de olho no Amari Cooper, que sempre foi um boom ou bust wide receiver. Deu uma consistênciazinha quando chegou no Dallas Cowboys, quando a gente já falou sobre ele ali, que ele deu uma consistência como chegou no Dallas Cowboys. Mas agora eu acho que ele se torna um wide receiver do Dallas, com os problemas de lesão aí no tornozelo e tudo mais. A tendência, pra minha opinião, é o CeeDee Lamb passar o Amari Cooper, se tornar o wide receiver do time e ser o grande cara do time pro Fantasy Football nessa próxima temporada. Beleza? Vamos seguir aqui com o nosso segundo candidato a sleeper. Um cara que eu queria botar como candidato a sleeper era o Terry McLaurin, tá? Do Washington, que fez 2 temporadas muito boas, o Terry McLaurin. Mas assim, eu não acho que o Terry McLaurin teve uma temporada, uma breakout season, que eu acho que vem esse ano, o Terry McLaurin, tá? Ele teve 2 anos ali, um ano como wide receiver 29 e ano passado wide receiver 20. Pra mim, isso não é breakout, porque pra mim o cara, pra ser breakout, ele tem que ser ali um cara pra entrar num top 10, tá? Minimamente entrar no top 10 no Fantasy Football. Não acho que ele teve um breakout, eu acho que ele foi um sleeper durante essas 2 temporadas, ele foi um sleeper. Mas eu não vou botar ele como um breakout, porque eu sei que muita gente já tem o Terry McLaurin como um breakout, já teve um breakout year ano passado no Fantasy Football, mesmo sendo wide receiver 20, com 4 touchdowns apenas. O cara que eu botei pra ser breakout, né, o outro wide receiver que eu botei pra ser breakout foi uma aposta mais funda aí, que é o Laviska Shenault do Jacksonville Jaguars, que pra muita gente é um cara ainda fora do top 35, top 40. Pra mim ele já tá entrando no top 30 no Fantasy Football nessa temporada. Eu tenho uma aposta alta no Laviska Shenault.
Ele é um cara muito bom, cara. Pra você que nunca parou pra ver, ele é um cara muito talentoso. Ele é um cara que joga em slot, joga como outside. É um cara... É um típico wide receiver 1 pro fantasy, tá? Ele é um cara que tem tudo pra ser um wide receiver 1 pro fantasy. Ele tem potencial pra isso. Ele é um cara que ganha em bolas contestadas. Ele é um cara que é alvo em red zone. Então, assim... É um cara muito bom. O problema do Laviska Shenault, logicamente, é a parte física de lesão que ele sofreu já com isso. E ano passado ele sofreu também. Muita gente fala sobre o DJ Chark. O DJ Chark que é o cara do Jaguars. Muita gente apoia no DJ Chark como sendo o grande jogador desse time do Jacksonville Jaguars. Eu entendo, porque o DJ Chark teve um bom ano já com o Gardner Minshew e tal. Teve uma temporada muito boa. Eu sei disso, acho que ele foi muito bem já com o Gardner Minshew, fez um bom ano. Ano passado ele não jogou nada, teve problemas de lesão, eu sei que ele teve problemas de lesão, mas eu acho que o Laviska Shenault, ele é um cara mais completo. Ele é um cara que tem mais predicados para se tornar um wide receiver 1, tá? Ano passado, o DJ Chark teve uma média de 35 rotas por jogo percorridas, o Laviska 26, o Keenan Cole teve 34. Eu acho que isso vai mudar drasticamente nesse ano. Chegou o Marvin Jones no time, que vai ser um complemento importante, vai ser uma disputa boa por target. Mas assim, a expectativa que eu tenho nesse time do Jaguars é o DJ Chark e o Marvin Jones operando como outside e o Laviska Shenault jogando majoritariamente ali como um slot receiver, o que ele pode simplesmente destruir qualquer jogador ali como slot receiver. É isso que eu aposto muito nele, tá? Ano passado foram 600 jardas, 5 touchdowns o Laviska Shenault, 91 jardas terrestres. Ele é um cara que também consegue produzir correndo com a bola. Ele é um cara muito interessante, consegue, como eu falei, né? Ele é um cara completo, consegue produzir de várias formas, o Laviska Shenault. Com o Trevor Lawrence, eu acho que a tendência é ele ser um cara muito confiável. O Jaguars ano passado não tinha QB, gente. A gente sabe que o Jaguars ano passado foi uma tragédia, um time 1-15. Não tinha quarterback. O James Robinson ano passado fez uma mágica lá de conseguir jogar bem naquele time que só Deus explica como o James Robinson conseguiu fazer aquilo ano passado naquele time do Jacksonville Jaguars. O Laviska Shenault, pra mim, é um cara que já é o wide receiver 1 desse time do Jaguars, desse time do Jacksonville Jaguars. Da semana 12 à semana 17 do ano passado, ele teve uma média de 14 pontos por jogo em Liga PPR. O DJ Chark teve uma média de 8.8. Tá? Eu tô contando da semana 12 a 17, porque parte final da temporada, pra gente ter uma amostra maior do que a gente espera para essa. E além disso, foi depois que o DJ Chark voltou, que o Laviska Shenault voltou de lesão, né? Ele tava machucado, então voltou de lesão depois para essas últimas 5, 6 semanas aí. Foi quase o dobro de pontos que ele teve do DJ Chark. O DJ Chark tava meio baleado, concordo. Ele de fato estava. Mas assim, ele é um alpha receiver, né? O Laviska Shenault. Ele é um cara completo. Então ele é um cara que tem muito talento, que tem muita capacidade de brilhar no fantasy football. Eu acho que o DJ Chark já fez a sua temporada mágica, a sua boa temporada, que foi há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Deixa eu só confirmar certinho qual foi o ano que o DJ Chark fez um bom ano no fantasy football. Foi 2019 mesmo, 2019, que ele teve 1.008 jardas e 8 touchdowns. Começou muito bem, começou voando no fantasy football do DJ Chark, mas acabou perdendo fôlego ao longo das semanas lá no fantasy football, mas terminou com uma temporada muito boa. Foram 15 pontos por jogo no fantasy, wide receiver top 20, mas assim, foi numa temporada que não tinha competição, né? Era Dedé Westbrook e Chris Conley que tava competindo com ele, e o DJ Chark não teve mais de 22% de target share naquele time. Então eu acho que o DJ Chark não é um cara que vai demandar uma porcentagem de target share tão grande a ponto de tirar targets assim do Laviska Shenault. Sinceramente, eu acho que o Laviska Shenault é um cara que tem a tendência ali de ser o principal alvo do Trevor Lawrence durante a temporada, até porque pode ser uma bola bem de segurança ali no meio de campo, ser um cara que pode ser utilizado em screen pass. É um cara muito completo, como eu tô falando aqui o tempo todo. O Laviska Shenault é um cara que tem esse potencial aí de ser um wide receiver 1 no fantasy nessa próxima temporada, então vale ficar de olho nele. É um cara que tá saindo ali por volta de 7º round, de 8º round, então a gente não tá dando muita bola para ele, justamente pelo DJ Chark, pelo Marvin Jones, pelos running backs, mas vale ficar de olho no Laviska Shenault, que ele pode ter sim uma baita de uma temporada.
tá? Fechamos, então, a nossa lista de Sleeper, Bust e Breakout. Espero que você tenha curtido. E depois aí você pensa e manda lá no Twitter, no Instagram, quais são os seus candidatos a Sleeper, Bust e Breakout no Fantasy Football. E vou falar um pouquinho sobre como eu vejo um draft para wide receivers em 2021 no Fantasy. A gente tem uma classe muito profunda, cara. Assim, é muito profunda e é muito bom ver isso. A gente olha assim, ali para wide receiver, tipo, número 3, wide receiver número 4, a gente tem caras, tipo, como Deebo Samuel, como Antonio Brown, tem Robbie Anderson, tem Corey Davis, caras que podem brilhar, caras que podem mandar bem nessa temporada. Caras que estão ali meio esquecidos, mas que são wide receiver, que estão com posição de wide receiver 3, mas que podem ser wide receiver 2 no Fantasy Football, que podem mandar muito bem, tá? Então, é uma classe muito profunda. O que eu tenho buscado fazer, tá, no Fantasy Football em 2021, nessa classe de wide receiver. Tenho tentado encher o meu time de wide receiver nos primeiros rounds. Do round 2, né? Geralmente no primeiro round, como eu falei no podcast da semana passada, geralmente no round 1 eu pego um running back. Do round 2 até o round 6 ou 7, eu costumo pegar cerca de 4 wide receivers no meu time. Por quê? 4 ou até mesmo 5. Mas geralmente 4. Por quê? Porque eu monto um time com 4 wide receivers muito bons. Eu consigo montar um time com ótimos wide receivers, tá? Pegando essa lista aí, tipo, de 4 e tal, tipo, 4, 5 wide receivers nesse meio de round aí, eu acho que eu consigo montar um time sólido. Eu acho que eu consigo montar um time bem interessante. Eu fiz isso, por exemplo, no Fantasy Solidário. No meu time do Fantasy Solidário eu fiz isso. Eu peguei o Saquon Barkley no primeiro round, foi minha primeira pick. Depois eu enchi meu time de wide receiver, cara. Eu peguei em sequência ali, né, no meu time pra essa temporada, eu peguei... deixa eu só pegar meu time aqui. Peguei A.J. Brown, peguei Terry McLaurin, peguei Chris Godwin e peguei T. Higgins. Então, assim, são 4 wide receivers tops, cara. São 4 wide receivers top 30, top 25 no Fantasy Football, que eu peguei em sequência e fiquei tranquilão de wide receiver no meu time. É isso que eu tenho feito. E depois busco um running back 2, saindo dessa running back dead zone, que a gente falou no último podcast, que é normalmente do round 3 a 6. Fujo dessa running back dead zone e pego um running back 2 ali, rookie, um running back 2 mais veterano, com potencial de running back top 20, top 25, que eu fiz foi com o Michael Carter. Tenho evitado pegar o wide receiver ali por volta do 8º, 9º, 10º round, que essa é a dead zone dos wide receivers, que geralmente os tight ends ou os running backs costumam ter produções melhores por volta desses rounds. Então, pego meus wide receivers tops ali no início, monto um grupo com 4 wide receivers muito bons, que eu sei que não vou precisar de outros, logicamente, só para caso de lesão e tudo mais. Aí pego esses 4 wide receivers, monto o meu grupo de wide receivers, considerando uma liga normal, né, com 2 wide receivers e um flex, e depois pego o wide receiver ali por volta do 12º, 13º, 14º round, para fechar o meu time ali com 5, 6 wide receivers ali, dependendo do tamanho da liga. Isso é o que eu faço, é o que eu tenho feito. Muita gente tem utilizado a tática de 0 wide receiver esse ano, deixado para pegar o wide receiver só por volta do 5º round, que às vezes você consegue pegar caras ali como o Deontay Johnson, como o T. Higgins também, como o Kenny Golladay. Você consegue montar e a partir do 5º round você consegue fazer grupos de wide receiver, sei lá, com tipo um Deontay Johnson, um Courtland Sutton, um Robbie Anderson, pegar 3 wide receivers nessa sequência, é um grupo bom também, é um grupo sólido, e focar em running backs, em tight end, tem essas duas opções. Eu prefiro partir dessa minha opção que eu tenho feito, de pegar wide receivers mais no início ali, e pegar um grupo sólido de wide receivers e caras que eu acho que vão me trazer uma consistência semanal boa, do que fazer uma tática de 0 wide receiver numa liga PPR. Não sei qual é a sua estratégia, fala pra mim aí lá no Instagram, no Twitter, não dá pra gente falar aqui, né, infelizmente, mas fala pra gente lá no Twitter, no Instagram, ou comenta aí onde você puder comentar, fala comigo qual é a sua estratégia pra wide receiver no Fantasy Football, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, beleza? Estamos chegando perto da temporada regular, próxima semana eu vou fazer o de tight end, que já tá batendo as portas da temporada já, só pra finalizar o de tight end. Vou ver se eu consigo antecipar um pouco de tight end pra fazer um pouco antes dos drafts aí, que muita gente tem pra fazer ainda. E espero que você tenha curtido, que você esteja gostando.
Espero que essa sequência aí esteja te ajudando um pouquinho no Fantasy Football nessa temporada, beleza? Grande abraço. Não esquece de se inscrever no nosso podcast, não esquece de se inscrever aí na sua plataforma no podcast do Fantasy BR e deixar o seu feedback, valeu? Grande abraço, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Vale muito, cara, pra gente, de verdade, pro Fantasy BR. Isso ajuda muito a gente a continuar trabalhando aqui, fazendo as paradas que a gente curte, valeu? Grande abraço e até a próxima. Valeu, valeu.